Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 23 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 47 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é quando Deus nos chama a sair da tenda. O texto-chave vai estar em Gênesis, capítulo 15, no versículo 1 ao 7. Antes de entrar no devocional, irmãs, eu desejo que vocês estejam bem. Tem passado tão corrido, né? Nossa caminhada, já estamos aí no 47 dias. Daqui a pouco a gente entra na reta final. Tem sido muito bom mesmo. Eu tenho recebido muito da parte do Senhor. Hoje eu queria ter sido uma mulher surpreendente, fazer algo surpreendente para vocês, mas não deu. Planejei de fazer o devocional do lado de fora, porque eu ia precisar sair mais cedo mesmo. Só que tá bem frinho, amanheceu nublado, tá 7 graus, então não ia dar para ficar lá fora não. Mas eu ainda vou fazer isso porque foi assim que eu comecei. Quando eu comecei a caminhada de oração há 4 anos e meio, ela era tão simples, tão singela e tão despretensiosamente que eu acho que eu fiz 1 ou 2 devocionais do lado de fora, até fazendo caminhada e falando com as meninas. Então, eu quero fazer isso nessa 11ª caminhada. Vamos ver se vai dar, tá bom? Bom, irmãs, vamos dar mais uma retocada aqui sobre a caminhada de oração. Se vocês têm olhado as fotos, a gente ainda tem aí 23 dias para a gente conseguir entrar ainda mais fundo naquilo que Deus quer, falar com cada uma. Então, se vocês não olharam as fotos ainda, olhe, desperte a amar sua vida, a entender sua história, a compreender que Deus está na sua história, né? Ele estava e estará na sua história. Sobre os livros, se alguém está lendo algum livro, vai devagarzinho e sempre. Eu quero terminar um livro antes de acabar a caminhada, eu quero poder contar para vocês isso. E é isso, irmãs, vamos lá. Então, a gente estava falando esses dias aí de bastante coisa interessante. Ontem nós falamos desse colar de pérola, falamos de tantas coisas bacanas essa semana. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus te chama, quando Deus nos chama a sair da nossa tenda. De tempos em tempos, Deus nos tira da zona de conforto, Deus nos tira do nosso ambiente por algumas razões. Porque, primeiro que Ele é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento, então Ele está sempre nos movimentando. E por que Ele faz isso? Por que Deus nos chama para sair da nossa tenda um pouquinho e olhar algumas coisas? Primeiro, porque Ele quer falar conosco. Ele quer se revelar a nós de uma maneira diferente. Ele quer te mostrar coisas. Ele quer te mostrar os perigos. Ele quer te mostrar o seu coração. Ele quer te mostrar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Ele quer mostrar as atitudes. Ele quer nos levar além. Ele quer nos ver voando mais alto. Então, tem alguns pontos. Por que disso? Por que está acontecendo isso, né? Por que tá tudo bem, parecia que estava tudo bem, agora está tudo diferente. Essa sair da zona de conforto nem sempre também vai ser sair para entrar num problema. É um momento diferente que Deus traz na sua vida e a gente precisa estar atento a isso. Nós vamos ler alguns textos, né? Deus fez isso com Abraão, fez isso com Moisés, fez isso com Agar, fez isso com vários personagens da palavra, mas eu vou falar desses aqui que eu estou citando. Bom, o que é a zona de conforto, né? A zona de conforto, irmãs, é um lugar onde a gente já está acostumado, é um lugar que você já sabe tudo como fazer, você já sabe como funciona, você já tem aquela rotina, você está confortável. De olho fechado, você já consegue viver aquela fase ali. Pode ser um trabalho, né? Pode ser aquela vida pacata, que parece sossegada, que a gente está vivendo ali todos os dias. Pode ser um casamento bom, mas que pode ficar ainda melhor. Então, a zona de conforto, ela é várias áreas da nossa vida, né? Às vezes o nosso ministério, às vezes a igreja que a gente está, às vezes uma amizade que você já sabe como funciona, a hora que você pode ligar, o que você pode falar. E avaliar essa zona de conforto, né? Bom, o que fazer? O que você tem que fazer quando você estiver fora dessa zona de conforto? Quando você perceber, Deus me tirou da minha zona de conforto. O
que nós temos que fazer? Então, eu vou dar uma parada aqui no que a gente tem que fazer e vou ler a história de Abraão. Vamos lá, capítulo 15 de Gênesis, no versículo 1 a 7. A gente conhece a história de Abraão, sabe que Deus tirou ele da terra dele, da parentela dele, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, e ele foi obedecendo ao Senhor, mas ao longo do caminho Deus ia falando com ele, porque ao longo do caminho, irmãs, Deus vai nos dando a direção. Por isso a gente tem que estar atento àquilo que Deus quer nos mostrar, nos falar, tá bom? Então vamos lá. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, eu sou o teu galardão e ele será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora, chamou Abraão e disse: Abraão, sai da sua tenda. Olha para as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. E Deus lhe disse, assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso foi-lhe imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Então, em um momento da vida de Abraão, onde ele já tinha saído ali da terra, né, onde o Senhor já tinha conduzido, ele já tinha experiência com o Senhor, mas ele começa a entender que ele está faltando algo para ele conseguir ser grande, para ele conseguir ter essa grande descendência que Deus falou. E nesse dia aqui, Deus chama ele e diz: Abraão, no versículo 5, sai da tua tenda, dá uma olhada para fora, dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para as estrelas. Então tudo fala, irmãs, Deus nos tira da nossa zona de conforto e tudo fala. Por que eu resolvi fazer esse tipo de devocional? Esse devocional onde Deus nos tira dessa zona de conforto, onde Deus nos chama a sair da nossa tenda. Porque eu estou vivendo esse momento, né? Estava eu lá no meu trabalho quietinha, 6 anos, tudo tranquilo. Eu era a rainha do pedaço, só eu que estava ali, né? Trabalhava só eu como casal lá dos meus patrões. Claro que tinha outras pessoas na casa, a casa é sempre uma casa movimentada, mas era só eu ali. E de repente acontece o que aconteceu, né? Da minha patroa ter esse derrame e as coisas ficarem cada vez mais difíceis e a casa começar a ter várias pessoas. Mas eu passei por uma experiência muito interessante, porque ela teve isso no comecinho de abril. Então ela ficou 2 meses internada em uma casa de recuperação longe daqui, onde eu não vi ela, onde só o marido podia ir devido ao Covid. Aí depois desses 2 meses ela veio para uma outra casa de recuperação pertinho da casa dela, 5 minutos da casa dela, e ali eu tive a chance de ficar com ela 5 semanas como acompanhante todos os dias, dia de manhã até a tardinha. Primeiro que, quando eu vi aquela situação, aí eu comecei a entender, né? Deus está me tirando da minha zona de conforto. Por quê? Me aumentou as horas de trabalho, me aumentou dias de trabalho. Nos primeiros dias lá nessa casa de recuperação, eu fiquei 11 dias direto, sem ter tido final de semana, direto assim, todos os dias eu ia voltar para minha casa, mas direto, não teve final de semana, porque até ele arrumar como que ia ser as pessoas que iam ficar ali, se ia ter pessoa à noite, se ia ter outra pessoa pro final de semana, enfim. E quando eu assentei e eu disse: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer me mostrar? Então, o que você tem que fazer quando você estiver fora da zona de conforto? Quando você entender o que aconteceu? Eu precisei mudar de cidade, eu precisei mudar de trabalho, mexeu em alguma coisa na minha vida, né? Às vezes o nosso corpo, né, irmãs? Às vezes acontece uma enfermidade, às vezes acontece um acidente, às vezes acontece uma cirurgia. Algo acontece que mexe com a rotina, te tira da zona de conforto. Às vezes esses momentos vão ser breves, né? Vai ser
Quando a gente está gripada, quando a gente está doentinha de uma coisa simples, por exemplo, às vezes é rápido. Um final de semana, uma semaninha, você já está boa. Mas tudo isso são coisinhas que te tiram da sua zona de conforto. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente estiver fora dessa zona de conforto? Quando você entender, opa, mexeu aqui na minha rotina, mexeu... O que você tem que fazer? Primeira coisa, nós temos que continuar vivendo. Continuar vivendo. Porque o que acontece é que quando mexe na nossa rotina, quando mexe ali naquele conforto, a gente acaba apavorando. Será que eu vou dar conta? O que eu tenho que fazer? E agora? E a gente começa uma falação, e a gente murmura, e a gente reclama, e a gente questiona. Então, a primeira coisa é continuar vivendo. Você vai ter que continuar fazendo o que você precisa fazer, né? Segunda coisa que eu entendi, você tem que começar a usar os seus sentidos. Por isso nós falamos dos sentidos lá atrás. Nós temos que começar a olhar, observar, ouvir, buscar compreender. Opa, Deus quer me falar alguma coisa, Deus quer me ensinar alguma coisa. Porque eu citei ali o que Deus quer fazer quando Ele nos tira da zona de conforto. Ele quer conversar conosco, Ele quer mostrar algumas coisas. Terceira coisa que é importante é você se render. Você precisa se render, falar, eu tenho que confiar que Deus está fazendo alguma coisa. A quarta coisa, você precisa aprender as lições que aquele novo está trazendo. O que essa lição está trazendo? Quando uma pessoa perdeu o trabalho, né, era um trabalho que você perdeu, ou você mudou de trabalho, ou você mudou de setor, mexeu em alguma coisa. Você precisa entender o que Deus quer me ensinar. Algo tem para eu aprender nessa lição. Bom, então Deus fez isso com vários homens e mulheres da Bíblia, e Deus é um Deus de movimento e Ele faz com a gente. Então, irmãs, aqui Abraão, quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sai daí dessa tenda, que você está quietinho, que você está começando a ficar ansioso, está começando a ficar preocupado, você está começando a questionar como é que vai ser, como é que não vai ser. Sai um pouco, sai para fora e observa. E nós falamos que Deus está nos chamando a expandir a nossa tenda, né? Deus está querendo trazer uma reforma. Para você fazer uma reforma na sua casa, você precisa caminhar por ela, você precisa olhar, você precisa observar, você precisa sonhar o que eu vou fazer, onde que eu vou consertar. Então nós precisamos dar uma saída. Às vezes nós ficamos muito num lugar só, muito na mesma coisa. Irmãs, às vezes a gente não conhece nem o nosso próprio bairro. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão andando muito de carro, que as pessoas estão muito focadas vai só para um caminho, né? Você não arrisca, vai no supermercado, no mesmo supermercado, você não quer conhecer outras coisas. A gente tá ficando muito metódico, a gente está ficando quase um robô, fazendo sempre as mesmas coisas. E a gente precisa abrir, né? Como Isaías 54 falou, alarga o espaço da tua tenda, o todo da tua habitação. Então o Senhor está nos chamando para entender algumas coisas. Vamos ler sobre a história de Agar. Agar foi a mulher a serva de Sara, que quando ela viu que não vinha esse filho, né, ela já velha já, e o Abraão também, ela deu essa ideia para Abraão, né, essa ideia que causou, e ela tem que pagar um grande preço por essa ideia. Tenha filho com a minha serva. Eu acho que era isso que o Senhor estava querendo dizer. E aí ela tem esse menino, o menino já está com 13 anos, praticamente, quando a promessa de Sara chega, que era Isaac. Então vamos ler essa história, o que aconteceu com Agar. Gênesis capítulo 21, do versículo 8 ao 21. Vamos lá. Isaac cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Tá vendo, irmãs, aquelas fases da vida? Como tudo tem a ver com uma alimentação, com uma gratidão, com uma mesa. Então, só porque o menino foi desmamado, chegou a hora de fazer uma festa. Olha que bacana isso. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, estava debochando de Isaac. Então, o rapazinho já estava com 13 anos, o menininho desmamando ali, novinho, não sei quantos anos, talvez 2, 3, 4, não sei quantos anos, né, ali estava. A Sara olhou e disse para Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com o Isaac, meu filho. Isso pareceu muito dolorido a Abraão, por causa do seu filho. Já contei essa história aqui para vocês. E ele foi falar com Deus. E Deus disse a Abraão, não te pareça isso mal,
por causa do menino e por causa da sua serva. Atende a sua esposa Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Então, Deus disse, olha, o conselho que ela deu tá certo, pode liberar a sua serva com o seu filho, que eu vou cuidar deles. E aí Deus diz assim, mas também o seu filho, que é o filho da serva, eu vou fazer dele uma grande nação, e eu vou fazer dele, ele vai ter descendentes. Levou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, odre de água, colocou nas costas de Agar e deu-lhe o menino, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, eu não verei morrer o menino. Sentando em frente dele, ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu e disse, Agar, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe os olhos, Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa é uma mulher, irmãs, que você imagina ela sendo escrava, viveu ali com a sua serva o tempo todo, serviu a serva, né, com outros afazeres, mas também serviu ela tendo esse filho, e talvez ela já estava confortável. Ah, meu menininho já está com 13 aninhos, já é um rapazinho, né? Ninguém vai me tirar daqui agora. Agora eu estou tranquila, agora eu estou segura. E de repente, o próprio Deus permite e chama ela, né, para sair daquela zona de conforto. Nem chama, né? Levou, expulsou. Tem hora que a gente não ouve o chamado de Deus, a gente tem que ser expulso, né? É igual um nascimento. O nascimento de um bebê, ele tá quietinho ali e ali o próprio corpo já coloca ele para fora. Tem hora que nós precisamos ser colocados para fora daquela área que nós estamos, irmã, para a gente romper, para a gente crescer, para a gente enxergar. E no auge do desespero ali, que ela senta no meio do deserto, sem água, o menino deitado, ela afasta dele e ela ora. E quando ela entende, quando ela ouve a voz de Deus, quando ela se aquieta, quando ela se rende, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos render. Essa situação que eu tenho visto todos os dias com a minha patroa, uma piora, ainda que a gente ore, ainda que a gente tenha fé, ainda que a gente deseje. Os primeiros dias, irmãs, que eu trabalhei nessa casa de recuperação, eu chorei muito, porque eu nunca tinha entrado numa casa de recuperação. É um lugar bonito, é um lugar, nessa casa de recuperação que eu fui, né, um lugar bem bacana, parecendo um hotel, 5 estrelas e tudo bem legal, mas vendo as pessoas enfermas, vendo os velhinhos ali, né, tinha uns que têm as suas acompanhantes que pode se pagar, como o caso da minha patroa, outros não, tem que ficar ali sozinho até que venha um familiar. Foi um choque para mim. Peraí, Senhor, eu estava quietinha ali, fazendo um trabalhinho, tranquila, sossegada. O que é isso aqui? Teve um dia que quando eu entrei de manhã, acho que depois de uma semana, quando eu comecei a baixar a guarda e falar, deixa eu me render, eu me lembrei que antes de eu fazer a caminhada de oração lá para o ano 2012, de 2013, 14, 15, eu estava num tempo de remexer dentro de mim algumas coisas, e eu comecei a fazer a caminhada. Foi quando eu criei no meu coração, me deu o desejo de falar, quando é que eu poderia, né, Pai, passar isso para as mulheres? E eu fazia uma caminhada, eu faço caminhada, porque a rua onde eu moro, ela é uma rua sem saída, mas ela é curta para ficar indo e voltando, e aí fica cansativo, né? Então eu tenho uma avenida mais movimentada, e eu resolvi ir para dentro de um condomínio, sair da minha rua, ir para perto da avenida movimentada, e tem um condomínio de casas de idosos, e também tem duas casas de recuperação nesse condomínio. Eu caminhava ali, e eu fiquei por 2 anos sem trabalho, e enquanto eu caminhava ali,
eu orei ao Senhor e dizia, Pai, quem sabe eu podia arrumar um trabalho nessa casa de recuperação, né? Ou então nas casas dos idosos, umas casas bonitas, irmã, né? A gente fala assim, às vezes a gente tem noção, né? Pelo Brasil, a gente já pensa que é os velhinhos sofridos. Não, tô falando de umas casas bacanas, lindas. E aí eu ficava pensando, né? E projetando, eu poderia trabalhar para um casal, e eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo e tal. E eu fiquei 2 anos, assim, intenso, caminhando ali naquele lugar. E um dia, nesse dia que eu fui trabalhar, depois de uma semana nessa casa de recuperação, quando eu entrei, Deus colocou no meu coração, eu estou realizando o seu desejo. Você não queria trabalhar numa casa de recuperação, você não queria conhecer? Porque eu sou muito curiosa, irmãs. Se eu passo perto de uma fábrica, eu fico pensando, o que será que tem nessa fábrica? Como que as pessoas trabalham ali? O que elas fazem? Então eu sou curiosa. E dentro dessa casa de recuperação, quando eu passava ali para caminhar, eu ficava pensando, né? Como que será que é lá dentro? Como será que as pessoas trabalham? Como será que é os velhinhos? E já tem alguns anos que as casas de recuperação passam pela minha vida. Quando a minha filha fez balé, ela dançou balé por 11 anos, ela deu uma parada agora, devido à pandemia, mas ela fazia no Natal, ela fazia um showzinho, porque a dona da escola de balé, a mãe dela estava numa casa de recuperação. Né? Então tem pessoas que ficam na casa de recuperação por um tempo e tem pessoas que moram lá, é um asilo, né? E aí essa mãe dessa mulher morava lá, então todo ano ela fazia um showzinho nessa casa numa casa de recuperação aqui de outra cidade. E eu olhava, já tinha uma noção de como era. Então eu ter essa experiência de passar 5 semanas nessa casa de recuperação começou a falar muito no meu coração, muito. Então antes de eu contar para vocês aqui o que eu aprendi, eu quero falar isso de Agar. Às vezes, quando Deus nos tira da zona de conforto, que a gente fica desesperado, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que o Senhor quer falar comigo, como ela ficou, né, coitada, com o filho, sozinha, não sabia para onde ir. Provavelmente ela voltou para o Egito, voltou procurar a família dela, alguém, não sei. Mas Deus mostrou para ela que ali do lado tinha um poço de água e ela não estava enxergando, a água dela já tinha acabado. Ela estava pensando que ela ia morrer ali no deserto. E Deus abre os olhos dela e mostra um poço de água. E ela foi lá e pegou. Então, às vezes, no nosso desespero, a gente não conseguir se render, a gente não enxerga as possibilidades. A gente só enxerga a dificuldade de estar fora daquela zona de conforto. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, que a gente possa entender, quando Deus mexer em alguma coisa na sua vida, irmã, que a gente possa entender o que o Senhor quer me ensinar, Pai. Deixa eu ler mais uma aqui, que agora é Moisés, e depois eu vou compartilhar o que eu tenho aprendido nesses dias. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, no versículo... Não, Êxodo, desculpa, irmãs. Êxodo 3, do versículo 1 ao 14, fala assim... Bom, o que aconteceu com Moisés? Deixa eu dar um contexto aqui para vocês. Moisés, né, viveu ali no Egito 40 anos, nós já estudamos sobre isso, que teve 3 fases de 40 anos na vida dele. Então, ele ficou 40 anos no Egito, depois ele saiu fugido e passa-se 40 anos. Então, passa mais 40 anos, ele já está com 80 anos, quando Deus o chama. Então, aqui é o que nós vamos ler. Ele já estava casado, ele estava cuidando lá das coisas do sogro e tudo. Então, vamos lá. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, eu vou até lá. Eu vou ver essa maravilha, porque essa sarça não está se queimando. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou falando, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Então disse mais o Senhor a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor por causa dos exadores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-lo
das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviaram a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Então Deus disse: disse Deus a Moisés: eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vocês estão percebendo que toda vez que Deus tira o homem desse cenário do conforto, Moisés estava ali tranquilo, já passou 40 anos, o povo lá do Egito já me esqueceu, eu estou aqui casadinho, apacentando ovelhinhas, ajudando meu sogro nessa outra terra, e de repente o Senhor move tudo ali e diz: ei, prepara, porque você vai lá libertar o povo. E ele sempre chama o nosso nome, né? Você vê que ele chamou Abraão, ele falou: Abraão, Agar, Moisés. Nós temos que estar atento, irmãs. Nós temos que estar atento. Você viu que Moisés viu a sarça ardente. Abraão olhou para as estrelas. Agar viu o poço. Então, quando nós sairmos da nossa zona de conforto, a gente tem que abrir os olhos. O problema é que a gente vive metodicamente. A gente não quer enxergar as coisas, a gente faz e faz. Deus todos os dias quer nos mostrar alguma coisa, irmãs. Eu sei que às vezes quando eu falo isso pode parecer assim maçante, chato. Nossa, será que eu tenho que ficar procurando coisa? Tem que ficar olhando coisa? Não, isso é natural. É natural desde que você coloque no seu coração: eu quero ver algo novo. Eu quero usar os meus 5 sentidos para viver o novo de Deus. Então aqui Deus dá o chamado de Moisés e fala: prepara, porque é você que vai ir. E o eu sou é que te enviou. Então, irmãs, quando eu estive ali naquela casa de recuperação por 5 semanas, aí meu coração começou a se render, né? Depois de uma semana chorando, vendo a situação da minha patroa, dor de cabeça terrível. Eu senti dor de cabeça praticamente o mês todo por ter mudado a rotina, né? Ter que ir mais cedo, ter que sair mais tarde, ficar ali observando a pessoa enferma é muito difícil. Ela ainda estava muito bem nessa época. Eu achava que ela estava péssima, mas ela estava muito bem. Né? Ela comia sozinha, ela conversava mais, ela estava muito melhor do que é hoje. E para mim já era achar que estava muito difícil. Então, o que eu aprendi nesses dias? O que Deus me mostrou nesses dias, em especial, intenso, ali naquelas 5 semanas da casa de recuperação? E agora na casa dela, trabalhando aí tendo que lidar com as enfermeiras, né? Que está dentro da casa, que eu tenho que falar alguma coisa, que eu tenho que estar explicando, que eu tenho que estar observando também. Bom, eu aprendi a ter compaixão, mais compaixão, ativou minha compaixão, o amor, mostrou a fragilidade que nós somos, mostrou a fragilidade do outro, mostrou que nós temos que aprender a servir de várias outras formas, que nós não podemos trabalhar limitado, eu só sei fazer isso. Às vezes acontece isso, irmã, você acha que sabe fazer só uma coisa e de repente chega algo na sua mão que você não sabe o que você vai fazer. Eu nunca cuidei de ninguém doente, como é que eu ia fazer? Né? Eu lembro quando o último dia da casa de recuperação, que a chefe da casa de recuperação chamou as 2 irmãs dela e a mim para ensinar: olha, aqui é como é que você vai fazer para dar insulina, aqui como é que você vai fazer para testar a glicose, aqui o que você vai fazer se a glicose está alta, o que você vai fazer se está baixa, o que você vai fazer se a insulina subiu, a insulina desceu. Eu fiquei assim: Jesus tem misericórdia de mim. E aí as irmãs dela falaram: olha, Rosa, a gente quer que você aprende porque é você que vai estar na casa, né? Não importa quem vai chegar lá, se é enfermeira, se não é, mas você tem que saber, porque se acontecer alguma coisa, as enfermeiras estão chegando lá, não conhecem a pessoa ainda, né, irmã? Ela tem que se adaptar, e mesmo que conhece, como que vai ser uma pessoa que acabou de chegar e outra que já estava lá há 6 anos? Então, eu tive que me reposicionar.
Então é uma experiência incrível, por isso que eu disse, eu quero fazer, não sei se vai fazer, não sei quando, mas é um desejo no meu coração, eu quero fazer esse curso e eu quero ter esse diploma, porque eu mereço esse diploma. Eu não sei se eu vou usar, mas eu preciso porque eu mereço, porque o que eu aprendi e estou aprendendo nesses 5 meses não é à toa, não é à toa. Então Deus pode estar preparando, pode estar ensinando para outras coisas, mas você tem que estar com os olhos abertos. Outra coisa, eu aprendi sobre abrir os olhos para outro tipo de profissão. Eu pude ver as profissões, irmãs, eu pude ver o quão difícil é ser enfermeira, principalmente aqui nessa terra, que as pessoas trabalham muito, né? Eu acho que é em todo lugar, mas as pessoas trabalham muito. Então, se você é enfermeira e está ouvindo esse devocional, olha, cuide da sua saúde mental, cuide da sua profissão com muito amor, sabe? Entenda que você está cuidando de vida, não deixe aquilo virar uma rotina. Ah, virou rotina para mim ver as pessoas doentes, virou rotina para mim ver as pessoas. Eu sei que você vai acostumar, mas não pode perder o foco do seu chamado. Então eu pude conversar com as enfermeiras, sabe? Tinha uma enfermeira lá, todos que vai fazer as coisas às vezes, irmãs, não por maldade, mas porque tá cansada. E ela ficava assim, ai, né? Que difícil. E eu falei para ela assim, por que você trabalha, já que você por que você trabalha? Eu não consigo ficar calada, irmã. Eu não consigo muito ficar calada. Eu não sou como é que fala? Pitaco, dá pitaco demais. Mas se eu ver uma coisa, eu não consigo muito. Eu dou um tempo e se aquilo ficar muito no meu coração, eu acabo falando. Eu falei assim, aqui, por que você trabalha? Né? Ela falou assim, é tão difícil trabalhar aqui às vezes. Tudo eu tenho que fazer sozinha. As outras não ajudam. Eu falei, por que você não procura um outro tipo de trabalho? Por que você não procura em outro lugar? Se você é enfermeira, você pode ser uma enfermeira particular para uma pessoa só. Você não precisa estar aqui dentro também desse lugar e ir atendendo 10, 15 pessoas. Então, irmãs, e ela ficou assim, tipo assim, não é que é mesmo? Porque às vezes a gente entra numa viseira que a gente acha que só tem aquilo na vida. E eu não estava tirando a mulher do negócio dela, mas você via aquele cansaço, aquela tristeza, aquele desgosto, aquela coisa que já não fazia mais com amor, aquele peso. Então eu percebi as enfermeiras muito cansadas, as enfermeiras muito cansadas, um lugar de muito cansaço, irmã. Muito estranho, um peso muito esquisito ali, aquele negócio, viu? Outra coisa que eu percebi, que eu aprendi, a falta de diligência, sabe? Pessoas desatentas, que trabalham só por dinheiro. Olha só o que aconteceu, irmãs, com uma moça, depois que eu fiquei 14, antes de eu ficar 14 dias, eu não me lembro. Eu sei que tinha uma menina que eles arrumaram lá para ficar com ela, e quando eu cheguei, a minha patroa, ela estava com um grau de alucinação, fantasias, enfim. Então, tem hora que ela não falava coisa com coisa, porque o derrame, né, irmã, deu muito derramamento de sangue no cérebro até resolver. Então, tinha hora que ela falava umas coisas que eu não sabia se ela tava delirando ou se ela tava falando a verdade. E ela virou pra mim e falou assim, eu fui passar creme no rosto. Não, ela virou pra mim e falou assim, Rose, eu comi creme de rosto, achando que era sorvete. Eu achei que era uma alucinação, né? Falei, foi. Ela falou, é horrível, minha boca tá com gosto horrível. Aí, não levei muito a sério, né? E a moça ficava lá, porque até ele decidir, foi antes de eu ficar sozinha com ela. Até ele decidir, ele colocou uma moça lá. E essa moça não parava no quarto. O tempo todo no telefone, o tempo todo indo pra lá, andando pra cá, a mulher sumia, a gente não sabia onde é que tava a mulher. Uma alma agitada, né? E aí a moça tava sentada lá nessa hora que ela me falou. Depois, mais tarde, a patroa repetiu de novo. Na hora do almoço, ela falou assim, nossa, como que eu fui estúpida? Comer o creme de rosto. Eu falei assim, eu falei assim, mas você comeu mesmo? Ela falou assim, eu achando que ela tava delirando. E aí ela falou, pega o creme pra você ver. E quando eu peguei o creme, eu vi que ela tinha enfiado os dedos assim e comido. E aí eu falei assim, nossa, você comeu mesmo? Aí a moça saiu do telefone e falou assim, foi mesmo. Irmãs, pensa no meu sangue que talhou. Eu olhei assim pra mulher e falei assim, você tava onde? Eu tava aqui, sentada, eu não vi. Aquele dia eu saí dali, eu falei assim, pai, amanhã, quando eu chegar lá, eu vou conversar com essa moça, porque essa moça não tá dentro dela. O espírito dela não tá dentro dela. Como que você vai trabalhar e você não põe sentido nas coisas? Se a pessoa tava ali para ser apenas acompanhante. E ela não tá observando que a pessoa pegou o creme, enfiou o dedo e comeu.
Enfim, eu fico chocada. Então Deus foi me mostrando, sabe? Deus, quando ele te traz para fora da situação, irmãs, Deus quer te mostrar. Existe um ditado no mundo que fala assim: o sábio aprende com o erro dos outros. Eu amo esse ditado, amo. Porque a gente tem que observar o que as pessoas, como é que tá as pessoas, como é que tá o coração das pessoas, sabe? Aí eu fui percebendo tanto de alma inquieta. Por isso que as pessoas, muitas vezes, irmãs, a maioria não prospera, não tem uma vida de paz, não tem uma vida direcionada, porque não coloca a alma aonde está. Principalmente com essa era do telefone. Jesus tem misericórdia. O que eu passo com essas enfermeiras e olha, a maioria que eu vi, tudo voada. A gente tentou algumas, antes de ter essas duas fixas, a gente tentou algumas na casa. As mulheres chegam e falam: o que eu tenho que fazer? Eu falo: não sei, minha filha, você não é enfermeira? Você que tem que saber o que você tem que fazer, ué. Um povo leso, que não sabe o que fazer, que fica parecendo uma barata tonta. Irmã, quando chegar num lugar, se posicione. Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não, mas o Senhor é meu Deus. Esteja atenta, pergunte, seja curiosa. O que Moisés fez aqui? Opa, aquela sarça está ardendo, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo ali. Se ele tivesse passado, deixa queimar para lá, não sei o que é aquilo, não vou olhar. Ele tinha perdido a oportunidade do chamado do Senhor. Então a gente tem que estar atento. Deus me mostrou o perigo das tentações, porque enquanto eu trabalhava sozinha, estava quietinha lá no meu campo, né? Não estava tendo relacionamento com ninguém. Mas Deus estava mostrando o perigo das tentações, o perigo de você ir para outros lados, seguir cabeça dos outros. Enfim, quando você vai para um lugar diferente, irmã, nós temos que estar muito atento, porque às vezes Deus nos tira da zona de conforto, a maioria das vezes, para nos levar além. Só que ao invés da gente entrar no que Deus quer, a gente entra no fluxo do que o mundo está levando. E aí você já arruma más companhia, você já parte para outras coisas. O que Deus me mostrou também, de que você começa a valorizar aquilo que você achava que você nem percebia que você tinha. Então eu percebi, eu tô trabalhando mais horas, eu sei que é um momento disso na minha vida, mas eu falei: meu Deus, que coisa boa que eu tinha tantas horas livres, tinha dias livres. Então você começa a valorizar coisas que você não estava valorizando. Não que eu não estava valorizando, mas às vezes você não dava um devido valor, você não usava aquilo que você tinha com mais propósito. Você se conhece um pouco mais quando Deus te tira da zona de conforto. Você se conhece, você aprende que você desperta que você tem mais força, você desperta que você tem mais inteligência, você desperta que você pode fazer coisas diferentes, você conhece pessoas diferentes, contatos diferentes. Você se descobre, você conhece a Deus de uma forma mais poderosa. Bom, para terminar aqui, irmãs, eu quero só contar, não vou ler aqui, mas talvez leia alguns versículos. Quero contar a história de Elias. Elias, no 1 Reis 19, quando ele, depois que ele mata os profetas de Baal ali, que eu sei que ele foge, né? Elias foge porque foi ameaçado que a Jezabel iria matar ele. Ele fica no deserto, aí aqui tá falando, ele foge, ele sai da zona de conforto dele ali, e ele foge e disse assim, no versículo 4, no final: basta, Senhor, toma minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. E ele dormia, e ele levantava e comia. O anjo veio 2, 3 vezes, deu ele comida, e disse o anjo para ele: levanta. E aí ele levantou, no versículo 8, levantou, comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias até o Horebe, o mesmo monte de Moisés, né? O monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde ele passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Elias. Aí ele respondeu, e ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aí? Né? E disse o Senhor a esse momento: Elias, sai da caverna, né? Sai dessa caverna que Deus quer falar com você. E aí ele vê terremoto, fogo, o vento. Ouvindo Elias, no versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, como Moisés também, né, tampou o rosto ali. E saindo, pôs a entrada da caverna. E aí Deus diz para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor, porque os filhos de Israel deixou a sua aliança, mas eu tenho sido zeloso. E Deus disse para ele: Elias, volta
volta pelo deserto e você tem unge Jeú sobre rei, unge... Não, peraí, só um pouquinho. Você tem que ungir Jeú, filho de Nisi, ungirá, rei sobre Israel, e também Eliseu, que você vai ungir profeta. Então Deus diz para ele assim, o que você está fazendo aí? Eu tenho coisas para você fazer ainda, né? Se move, sai dessa zona de conforto. Então, irmãs, Deus tem muita coisa para a gente fazer ainda. E a gente precisa sair dessa zona de conforto. Então, quando Deus te tirar da zona de conforto, aquieta seu coração e aprende com Ele o que Ele quer te ensinar. Lugar seguro, irmã, só nele. Não tem lugar seguro que a gente vai ficar, mudei para essa casa, agora vou ficar eternamente aqui. Mudei para essa cidade, vai ser eternamente aqui. Não, Deus é um Deus de movimento e Ele quer nos movimentar. Deus está te chamando para algo novo. Essa é a palavra de hoje, que o Senhor te abençoe, te dê um bom final de semana. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias, nesses quase 50 dias aqui, Senhor. O Senhor está nos chamando a sair da nossa zona de conforto. O Senhor está nos movendo, porque o Senhor quer nos levar além. O Senhor quer nos mostrar quem o Senhor é. O Senhor quer mostrar para a gente quem nós somos. E o Senhor quer mostrar para nós o que nós temos que fazer, como o Senhor mostrou aqui para Elias. Elias, sai daí, porque eu tenho muitas coisas ainda para você fazer. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, fale conosco, nos dê um dia de paz, um final de semana abençoado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, não deixe de ouvir a canção, que é maravilhosa, que tem tudo a ver com o tema. Um beijo, fiquem com Deus.